Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Daqui a pouquinho, direto da Central de Jornalismo da nossa emissora, cobertura completa sobre as manifestações e bloqueios que ainda ocorrem em diversos pontos do nosso país, tá? Já já a gente vem direto de lá com Augusto Xavier, com Mauro Talhaferri, informando todos os detalhes para vocês. Mas nós, aqui do Tarde Sua, da nossa Roda da Fofoca, já estamos a postos também para o mundo das celebridades. Então, Márcia Piovesan, da revista Tititi, aqui com a gente. Boa tarde, Marcinha. Boa tarde, querida. Boa tarde. Obrigada por estar aqui. E nós vamos falar da estrela, de uma estrela incrível, que vai estar no show do especial de fim de ano do Rei. Ah, então tá ótimo. Além dos que aqueles que a gente já comentou. Aqueles que a gente já comentou, tem uma estrela aí também. Aqui do meu lado, Vladimir Alves e seus bochichos. Qual de hoje, Vlad? Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Olha, tem uma famosa que deu uma declaração que eu particularmente não entendi. Aí eu trouxe pra gente analisar. Ih, meu Deus do céu, não sei se eu vou querer analisar. A gente já fica de pé atrás, né? Mas está sabendo de tudo, Thiago Rocha. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde para todo mundo. E olha só, tem um famoso que está fazendo um apelo e fez um apelo hoje pela manhã porque está sofrendo de compulsão sexual. Seis mulheres em um dia. Seis mulheres em um dia. E ele me perguntou se ele sofria disso. Eu falei, olha, não precisa ser sexólogo. É um distúrbio, claro. Porque tem alguma coisa diferente aí. Com certeza, viu? Menino do Rio e suas bombas. Qual a de hoje, Alessandro Lobianco? Boa Bomba tarde. de hoje é uma atriz super famosa ameaça processar a Globo caso seja limada aí de uma novela. E o clima tá quente nos bastidores. É realmente muito complicada essa história. Você vai saber em todos os detalhes daqui a pouquinho, tá? Mas agora nós vamos mesmo para a Central de Jornalismo da nossa Rede TV com essa cobertura completa para vocês das manifestações, dos bloqueios que ainda estão em diversos pontos do nosso país. Augusto Xavier, Mauro Talhaferri com vocês e boa tarde. Oi, Sônia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o jornalismo e as redes sociais da Rede TV pelo YouTube, Facebook e Twitter acompanham mais esse dia de manifestações pelo Brasil após o resultado da eleição do último domingo. Neste feriado de finados, várias pessoas se concentram em frente a bases militares. Em São Paulo, os manifestantes estão no Comando Militar do Sudeste, no Parque do Ibirapuera. No Rio de Janeiro, a concentração está na Praça Duque de Caxias, onde fica o Comando Militar do Leste. Em Brasília, a manifestação acontece em frente ao Quartel-General do Exército. E neste momento, então, o helicóptero da Rede TV sobrevoa a região do Parque do Ibirapuera, na capital paulista. A repórter Estela Freitas está lá e tem mais informações sobre o protesto que mobiliza milhares de pessoas em São Paulo. Boa tarde para você, Estela. As suas informações, por favor. Olá, Augusto, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que não aceitam o resultado da eleição presidencial estão reunidos protestando aqui em frente ao Comando do Sudeste, na região do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, onde a gente sobrevoa aqui. Parte deles passou a última noite aqui. A todo momento, eles levantam faixas pedindo intervenção das Forças Armadas no processo eleitoral e intervenção federal no resultado do pleito do último domingo. A manifestação está ocupando todo o entorno aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp. Agora há pouco, eles se concentravam em frente ao Monumento às Bandeiras e, com isso, o trânsito nos arredores ficou bastante lento, bastante prejudicado aqui no entorno do Parque do Ibirapuera. Por causa desse ato, a Polícia Militar teve que interditar as vias. Segundo a PM, não há registros de incidentes ou de violência até o momento. A gente também não presenciou aqui. E a todo momento chegam mais manifestantes. A gente vê que o trânsito está sendo desviado aqui, então atrapalhando bastante aí a rotina do paulistano. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para as eleições, para a cobertura dos protestos 2022. Perfeito, Estela. Então, são aí as imagens ao vivo do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, com muita gente ali fazendo protesto nesse momento. Quem me acompanha nessa cobertura especial do jornalismo da Rede TV também é o jornalista Mauro Talhaferri. Uma boa tarde para você, Mauro. Desde ontem, a manifestação que bloqueou várias estradas pelo Brasil, diminuiu. Em São Paulo, o batalhão de choque da Polícia Militar
usou até jatos de bombas de gás para liberar a rodovia Castelo Branco. Agora as pessoas se concentram em bases militares, como a gente está vendo aí. Como é que você vê essa manifestação de pessoas que não aceitam o resultado da eleição, Mauro? Boa tarde, Augusto. Boa tarde a você que nos acompanha nessa cobertura especial. Bom, é preciso perguntar aos manifestantes por que eles não concordam, eles estão protestando contra o resultado das eleições, porque até o momento não houve absolutamente nada de anormal, nenhuma denúncia, nenhuma prova de que tenha havido qualquer tipo de fraude nas eleições, qualquer tipo de anormalidade durante todo o processo eleitoral. Então, normalmente numa democracia, quando a gente perde a eleição, a gente passa para a oposição, se organiza, faz uma oposição bem feita e nas eleições seguintes tenta voltar ao poder. É assim que funciona nas democracias. Você ficar triste com o resultado, o seu candidato não ter sido eleito, você não gostar do candidato que foi eleito, faz parte do jogo democrático. Agora, pedir intervenção das Forças Armadas para que as Forças Armadas interfiram e eventualmente anulem o resultado da eleição, eu fico me perguntando assim, exatamente o que essas pessoas querem, né? Qual é o objetivo? É que as Forças Armadas anulem as eleições? E os governadores que foram eleitos? E os deputados federais? E os senadores? E os deputados estaduais que foram eleitos nesse pleito também? O que deve acontecer com eles? Não é uma coisa assim tão simples, né? Então, assim, uma coisa é a gente achar que, poxa vida, eu não queria que aquele candidato fosse eleito, eu preferia o outro, eu votei no outro, o outro tinha um projeto melhor, me representava. Isso é absolutamente legítimo dentro da democracia. Outra coisa é não respeitar o resultado de uma eleição que aconteceu dentro da normalidade, né? Então, assim, enquanto os protestos estão acontecendo até agora, e ainda existem intervenções em estradas, interrupções em estradas, que estão complicando a vida de muita gente, mas diminuíram um pouco. Agora o pessoal foi para frente de bases militares, né, de locais importantes aí das Forças Armadas. Mas pelo menos ali você não tumultua a vida do país, você faz um protesto ali pacífico, etc, etc. Agora, achar que os militares também vão entrar em qualquer tipo de aventura, eu acho que é uma ilusão das pessoas que estão por ali, Augusto. Perfeito, Mauro. Vamos então agora a Manaus, no Amazonas. A manifestação ocorre na zona centro-oeste da capital, né? O protesto é principalmente em frente também ao Comando Militar da Amazônia, no bairro da Ponta Negra. O ato com mais de 1.000 pessoas acontece de forma pacífica. Você vê aí, né, Mauro, dá para acompanhar também em Manaus as manifestações com as pessoas com as bandeiras uniformizadas e com as cores do Brasil, insatisfeitas, exatamente como você estava falando, com o resultado das eleições do último domingo. Eu acho que sim, manifestar a sua insatisfação, ok, você pode não estar feliz com o resultado. Vamos ver agora em Santarém, no oeste do Pará. Os protestos seguem também e de forma pacífica. Aí tem as imagens, as manifestações são realizadas em frente ao 8º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército, que fica localizado na BR-163. Essa manifestação não gerou bloqueio da rodovia que está liberada para o tráfego. E a gente continua aí do lado direito da sua tela, acompanhando a manifestação que acontece em São Paulo. E a Estela Freitas, a repórter Estela Freitas, está no helicóptero da Rede TV. Tem outras informações para a gente. Olá, Mauro. Nós voltamos a falar aqui da região do Parque do Ibirapuera, em frente ao Comando Militar do Sudeste, onde os manifestantes continuam protestando contra o resultado da eleição presidencial desse ano. Eles permaneceram aqui durante toda a noite também e continuam interditando a região, né? A Polícia Militar, ela precisou interditar as vias aí por conta da interferência no trânsito perto
do Monumento às Bandeiras, né, o obelisco aqui na região do Ibirapuera. E a todo momento eles levantam as faixas pedindo a intervenção das Forças Armadas no processo eleitoral, intervenção federal no resultado das eleições desse último domingo, né? A manifestação ocupa aqui todo o entorno também da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp. Os manifestantes vestem aí a camisa verde e amarela. E não tem ainda uma previsão para eles deixarem o local, viu? A gente segue acompanhando aqui e traz mais atualizações. Até o momento não houve nenhuma intercorrência, nenhum registro de incidente ou de violência, segundo a Polícia Militar. É uma manifestação pacífica. E nós temos também informações direto de Brasília. Vamos ver como é que estão as manifestações na capital federal neste momento. As informações de Brasília. Olá, boa tarde. A mobilização aqui em Brasília começou ontem no final da tarde. Os manifestantes ocuparam a Praça dos Cristais, que fica bem em frente ao quartel-general do Exército. À noite eles fizeram uma vigília. Choveu muito durante a madrugada, mesmo assim poucas pessoas saíram daqui. Amanheceram o dia no mesmo local sob forte chuva e a todo instante mais pessoas chegam aqui em frente ao quartel do Exército. Pela redondeza não há mais nem espaço para estacionamento. A qualquer momento eu volto com mais informações. No Rio de Janeiro, as manifestações se concentram no Palácio Duque de Caxias, no centro da cidade. Quem está por lá é a repórter Aline Araújo. Boa tarde, Aline. Eu estou aqui no centro do Rio de Janeiro e um grande trecho de uma das principais avenidas do centro da cidade, a Presidente Vargas, está assim, completamente tomado por manifestantes vestidos de verde e amarelo. Eles começaram a chegar aqui por volta das 8 horas da manhã. E o feriado de finados amanheceu com uma chuva até moderada, mas isso não impediu que os grupos começassem a se reunir em frente à sede do Palácio Duque de Caxias, que é a sede do Comando Militar Leste. Neste momento, a gente observa que continua a chover, a chuva já apertou, já melhorou, mas as pessoas continuam por aqui com guarda-chuva e capas. Todas essas pessoas que estão aqui, elas se manifestam contra o resultado das urnas das eleições do último domingo, dia 30. Do Rio de Janeiro, Aline Araújo. Obrigado, Aline, pelas suas informações. E vamos a Belo Horizonte. A chuva não afastou os manifestantes que ocupam a frente da sede do Comando do Exército da 4ª Região. A repórter Patrícia Contaldi tem as informações. Boa tarde, Patrícia. Oi, Augusto, boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Realmente chove durante todo esse dia, esse feriado aqui em Belo Horizonte. E aqui em BH já estamos entrando no 3º dia de protestos aqui na frente das unidades do Exército de Belo Horizonte. Eu vou sair um pouquinho da frente para o nosso cinegrafista Ronaldo Verdeiro mostrar as imagens para a gente. Olha, nesse momento os manifestantes ocupam toda aí a pista da Avenida Raja Gabalha, nesse trecho aqui que fica bem em frente à sede do Comando do Exército da 4ª Região. Vestidos de verde e amarelo, com bandeiras do Brasil e cartazes, eles questionam o resultado das eleições de domingo. O movimento aqui começou na segunda-feira e hoje, feriado, ganhou a adesão de muitas famílias. Os protestos são pacíficos e até o momento não houve registro de violência ou confronto. Aqui na capital mineira também tem outros 2 pontos de concentração de manifestantes em frente aos quartéis do Exército. Os atos também estão espalhados por cidades do interior de Minas. Em Juiz de Fora, o grupo está reunido em frente ao portão da 4ª Brigada da Infantaria do Exército, e em Itaúna, pessoas contrárias ao resultado das eleições de domingo protestam também em frente à unidade militar da cidade. Bom, é isso, Augusto. De Belo Horizonte, Patrícia Contaldi. Aí as informações da Patrícia Contaldi, direto de Belo Horizonte. A gente volta agora a mostrar imagens da capital paulista. O nosso helicóptero da Rede TV está sobrevoando a região do Parque do Ibirapuera. A repórter Estela Freitas está a bordo, traz as informações para a gente. Estela.
Oi, Mauro. A gente continua sobrevoando aqui, a gente percebe que a manifestação está pacífica, né? Não tem nenhuma intercorrência grave aí. Os manifestantes trouxeram bandeiras do Brasil, trouxeram cartazes aí pedindo a intervenção das Forças Armadas no processo eleitoral, também intervenção federal no resultado da eleição do último domingo. Eles estão aqui porque não aceitam o resultado, né, da eleição presidencial e não dão uma previsão, né, de quando que vão acabar esses protestos. Por volta do meio-dia de hoje, ainda havia 177 manifestações em andamento aqui na capital paulista, também envolvendo aí o estado de São Paulo por conta das rodovias paulistas, né, que ligam até o interior. Agora, 148 protestos foram encerrados, essa informação que a gente tem, né, do começo dessa tarde. E, portanto, muitos desses manifestantes acabaram seguindo aqui para frente do Comando Militar do Sudeste, né, aqui na região do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Ao lado também fica a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp. E, por enquanto, manifestação pacífica. A gente vê um bloqueio aí por parte da Polícia Militar por conta do trânsito, né? Então, algumas vias estão interditadas. O trânsito está sendo desviado, atrapalhando bastante aí na rotina do paulistano. Muito bem, Estela. As imagens são bem significativas mesmo. O trânsito aí ficou interrompido na região do Parque do Ibirapuera, né? Embora ontem, né, Mauro, as interrupções no trânsito, nas estradas, foram muito grandes, né? Muitas pessoas ficaram com dificuldades para se locomover. O trânsito caótico, realmente tudo parado. Hoje eu já passei aqui na Castelo, estava completamente vazia, não tinha nenhum obstáculo. Eu também hoje já circulei pela região dos Jardins, pela marginal do Rio Pinheiros também. Estava tranquilo. O que a gente viu ali foi uma interdição, até para quem não é de São Paulo, na avenida que se chama 23 de Maio. Essa avenida é uma importante avenida que liga a zona sul até o centro e depois que prossegue até a zona norte da cidade. Esse trecho que você está vendo aí é o trecho do Parque do Ibirapuera, que fica ali entre a zona sul e o centro de São Paulo. Ali a gente vê um bloqueio, né? Não permite que os motoristas venham em direção à Avenida Pedro Álvares Cabral, que é por onde ali tem a Assembleia Legislativa de São Paulo. Os carros são desviados mesmo pela 23 de Maio, e aí vai causando ali um congestionamento. E, Mauro, visivelmente, assim, a gente percebe que houve uma mudança de estratégia dos manifestantes. Eles saíram das estradas e foram para frente dos quartéis das bases militares, né? Nessa intenção de tentar pedir algum tipo de intervenção militar no processo eleitoral. São manifestantes que não aceitaram o resultado, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil no último domingo. E acham que as Forças Armadas, eventualmente, poderiam ajudar nesse processo e fazer algum tipo de intervenção. Na capital do Amapá, vamos para lá agora. Os manifestantes estão, desde segunda-feira, concentrados em frente ao 34º Batalhão de Infantaria de Selva. O movimento é grande por lá. Também seguindo a mesma estratégia, né, Mauro? Em frente aos quartéis. Em frente aos quartéis. Na capital Belém também os protestos ocorreram desde a madrugada, na frente do 2º Batalhão da Infantaria e Selva. Apesar da lentidão do trânsito, não houve muitos bloqueios nas vias próximas. Nós temos aí mais imagens das manifestações por todo o Brasil. Você acompanha com o jornalismo da Rede TV. Aí a gente volta aí as imagens do Ibirapuera, na frente do Comando Militar do Sudeste e também da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na região do Parque do Ibirapuera, onde os manifestantes estão se concentrando. O dia hoje em São Paulo está um dia frio, nublado, chuvoso, uma temperatura bem abaixo da média, né, para um mês de novembro. Mesmo assim, as pessoas se concentraram em grande número ali, né, se dispuseram aí para a rua. Vamos agora a Fortaleza, onde a movimentação é grande, na 10ª Região Militar do centro da capital. Quem está por lá é o repórter Marcelo Espíndola, que traz ao vivo todas as informações de Fortaleza. Boa tarde para você, Marcelo.
Boa tarde. É uma verdadeira multidão aqui em frente ao comando da 10ª Região Militar. Essas pessoas chegaram às 10 horas da manhã, estão aqui até o momento, sob esse som forte do Nordeste, todos aqui se manifestando contrários ao resultado da eleição. As vias estão aqui obstruídas porque realmente são muitas pessoas que se aglomeram em frente ao comando da 10ª Região Militar. Todas de verde e amarelo, muitas bandeiras do Brasil, e nós continuamos acompanhando aqui essa manifestação. Logo voltamos com mais informações. Mauro, que a gente observa aí com todas essas manifestações por todo o Brasil, aqui em São Paulo, na frente dos quartéis, essa insatisfação, né, desse grupo, né, que votou no presidente Bolsonaro e esse grupo está insatisfeito. Agora, isso é uma coisa que nunca se viu na história do país, né, essa insatisfação assim tão grande diante de uma eleição, né, Mauro? Não aceitar o resultado. Pois é, a gente volta a ponderar que... Isso é a democracia, né, Mauro? É assim que se faz. Tem isso, tem alternância de poderes, faz parte do processo democrático. As imagens que você acompanha a partir de agora são imagens da região do Ibirapuera, em São Paulo, em frente ao Comando Militar do Sudeste. Como você percebe, pelo que a gente está contando, a gente tem manifestações aí no Brasil, a gente tem relatos de manifestações em pelo menos 10 estados e no Distrito Federal, com essa concentração em frente a bases militares, a quartéis, a comandos militares, né? E também não só em capitais e cidades do interior também, porque os manifestantes pedem algum tipo de intervenção das Forças Armadas no processo eleitoral. Essas imagens aí são dos manifestantes que estão em São Paulo. A gente falava agora há pouco do dia frio, a mudança de tempo que teve aqui em São Paulo. Um dia muito frio, temperatura abaixo da média para essa época do ano, chuvoso, hora chove, hora para, muito vento. Mas mesmo assim tem bastante gente na rua, nessa localidade aí que você vê. Você observa aí o céu de São Paulo, como está nublado, né? Não tem nem uma aberturazinha para o sol, mas mesmo assim os manifestantes decidiram ir às ruas nessa região da cidade. Pois é, Mauro. Ali, né, Augusto, a gente vai vendo ali no centro da imagem, é o Monumento às Bandeiras, né? Um monumento muito emblemático aqui da capital paulista, e os manifestantes também se concentrando por ali. Você viu ali, quando a imagem estava um pouquinho mais aberta, todo o Parque do Ibirapuera, um parque importante aqui da capital paulista, um dos principais pontos de lazer do paulistano. Numa ocasião como essa, um feriado, as pessoas costumam ir muito ao Ibirapuera para praticar esporte, para passear, para fazer piquenique. O feriado virou manifestação hoje ali na área do Parque do Ibirapuera. Vamos para lá então, no helicóptero da Rede TV, onde está a repórter Estela Freitas, trazendo todas as informações ao vivo para a gente. Diga lá, Estela. Oi, Augusto. Olha, só para quem não é de São Paulo entender aí, conforme vocês estavam descrevendo as nossas imagens, aqui então a gente sobrevoa a região onde fica a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp. Não sei se vocês conseguem perceber aí na imagem, né? Mas é exatamente esse prédio que a gente está mostrando, né? Ampliando a imagem, a gente vai mostrar também que logo ao lado fica ali o Monumento das Bandeiras, né? Onde vocês estavam mostrando também, um dos pontos de encontro desses manifestantes, né? Agora há pouco tinham muito mais manifestantes aglomerados ali no entorno do Monumento às Bandeiras. Eles acabaram se dispersando ainda pelas vias, né? Porque são vários pontos nesse entorno do Parque do Ibirapuera que eles estão ocupando, né? Então ali a gente consegue ver o lago do Parque do Ibirapuera, né? A região de lazer aqui para muitos paulistanos. E também eles ocupam ali de uma maneira mais afunilada, né, entre as vias, à frente do Comando Militar do Sudeste. A gente vai mostrar aí agora na imagem, olha, esse aí é o Comando Militar do Sudeste, né, o Exército. Então ali eles pedem
a todo momento, né, através de faixas, a intervenção das Forças Armadas no processo eleitoral, intervenção federal no resultado da eleição do último domingo, né, eleição presidencial, que eles não aceitam esse resultado, estão vestindo aí camisa verde e amarela, assim como fizeram durante todas as manifestações em pró do governo atual, e trouxeram bandeiras também, né? Eles se reúnem aí, mas de uma maneira pacífica. A gente não viu até agora nenhum tipo de conflito, inclusive a própria Polícia Militar disse que não há registro de incidentes ou de violência até esse momento. Não dá para a gente quantificar aqui o número de pessoas, mas o que a gente sabe é que muitos acabaram deixando os protestos nas rodovias que ligam a capital paulista até o interior do estado, entre outras. Acabaram vindo para cá, né? As rodovias, muitas delas acabaram sendo liberadas para o trânsito de veículos. Muitos caminhões que estavam parados ou por conta dos próprios manifestantes, né, que pararam ali, ou de outros caminhoneiros que não conseguiam passar pelas vias, né, acabaram sendo impedidos, foram liberados. Até o começo da tarde ainda havia interdição parcial em algumas vias, mas o trânsito em si foi liberado. Agora, nessa região aqui do Parque do Ibirapuera, onde os manifestantes estão ocupados, essas regiões elas foram interditadas pela Polícia Militar, né? Não tem como passar veículo, então o trânsito foi desviado. A gente vê nos arredores, atrapalhou um pouco o trânsito, mas tem vias livres por aqui. Então, até esse momento, a manifestação segue pacífica, a gente não viu nenhuma intercorrência. Por outro lado, também não tem informação de quando eles devem deixar essa região aqui, viu? A polícia segue acompanhando, a gente vê viaturas a todo momento aqui, né, fazendo essa interdição, acompanhando a manifestação, e também muita gente chegando, esse número aqui deve aumentar ainda ao longo do dia. Muitos manifestantes chegaram ontem à noite e continuaram por aqui, né? Então, aí já dá mais de 12 horas ocupando a região do Parque do Ibirapuera, o Monumento às Bandeiras, Assembleia Legislativa, Comando Militar do Sudeste. E a gente também segue acompanhando aqui para trazer mais atualizações para vocês a qualquer momento. Perfeito, obrigado, Estela. E em Brasília, muitos manifestantes passaram a noite em frente ao QG do Exército, no setor militar urbano. Quem está por lá é a nossa repórter Franci Rodrigues, que traz todas as informações direto da capital federal. Boa tarde, Franci. Boa tarde, Augusto. Pois é, como você muito bem falou, essa movimentação acontece aqui em frente à Praça dos Cristais, que fica ao lado ali do quartel-general do Exército aqui em Brasília. Essa mobilização toda começou ontem à tarde, porque a esplanada dos ministérios, que é geralmente o palco das manifestações aqui em Brasília, está fechada desde sexta-feira da semana passada. Só mesmo alguns pedestres que precisam ter acesso ao Congresso Nacional, a todos os prédios de ministérios e tribunais e do Palácio do Planalto, que fica ali na Praça dos Três Poderes, conseguem acessar e a pé. Carro nenhum entra aproximadamente 1 quilômetro antes desses locais que eu acabei de falar. Então, portanto, essa mobilização que estava prevista para acontecer lá na esplanada foi remanejada aqui para frente do quartel-general do Exército, que fica no setor militar urbano. A gente não consegue ficar muito próximo de onde está esse volume de pessoas, essa concentração, porque lá, como tem mais de 5.000 pessoas, segundo um levantamento do próprio Exército, o sinal de internet, qualquer sinal de link, fica impossibilitado. Nem ligação telefônica a gente consegue fazer de lá, porque quanto mais telefones estão em operação, menos sinal de internet e de telefone ficam disponíveis. Então a gente resolveu vir aqui para essa parte, onde vocês veem que tem muito barulho, porque não para de chegar gente a toda hora. Essa aqui é o conhecido eixo monumental, né? Que no desenho do avião, que é o plano piloto, a área central de Brasília, seria o corpo do avião. Se você vê, bem ali na frente tem um desvio. Por quê? A Polícia Militar resolveu fechar ali onde está aquela placa, porque lá para baixo não tem mais espaço para estacionamento. Atingiu o limite. Então, eles resolveram fazer esse desvio, não tem lugar mais para ocupar lá, e as pessoas estão fazendo o retorno, procurando estacionamento para uma área mais próxima, aí sim, ali da torre de TV, da esplanada dos ministérios, embora já
As pessoas estão fazendo isso. Eles começaram a chegar aqui, como eu falei, às 6 horas da tarde de ontem. Fizeram uma vigília até de madrugada. Começou a chover muito aqui em Brasília durante a madrugada, mas eles se mantiveram ali em frente ao quartel do... Amanheceu chovendo muito, poucas pessoas estão, mas essa mobilização não se cessou por total. E aí a chuva foi passando. As pessoas voltaram e agora, por volta de 2 horas da tarde, o volume, segundo o Exército, era de aproximadamente 5.000 pessoas. Eu continuo aqui, Augusto, posso voltar a qualquer momento com outras informações. Muito bem, Francis, obrigado pelas suas informações. O presidente Bolsonaro teve muitos votos na capital federal, né? Sim. Mauro, nós ficamos por aqui, estamos dentro do A Tarde é Sua, da Sônia Abrão, né? Obrigado pela sua participação aqui nesse especial da Rede TV. Mais informações durante todo o dia na programação da Rede TV e também a cobertura completa no Rede TV News às 7h30 da noite. É isso, Sônia. Uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Augusto Xavier, o Mauro Tagliaferri, obrigada pelas informações e eles voltam a qualquer momento com essa cobertura completa pelo Brasil, não é? Do que resta ainda de manifestações e de bloqueios pelas estradas ou vários pontos ainda do nosso país. A qualquer momento, Central de Jornalismo da nossa Rede TV chama, tá certo? Bom, vamos daqui, são 3 horas e 31 minutos agora, nós vamos com a nossa primeira página, não é? E retomando a nossa cobertura do mundo artístico. O que a gente tem para dizer é sobre uma bomba que o Alessandro Lobianco vai contar para a gente em detalhes daqui a pouquinho, porque realmente é uma situação muito complicada, não é? A emissora não quer mais uma atriz. Né? E a atriz não quer sair, é assim que rola agora, né? Ninguém aceita mais nada, todo mundo quer impor a sua vontade e a Globo quer sair e ela fala, não saio, e se me mandar embora, eu vou processar, eu vou entrar em guerra com a emissora, não quero nem saber. Então como é que faz, gente? Como é que você permanece numa empresa que não te quer? Primeira coisa, né, ter amor próprio, orgulho profissional, pega o boné, vai embora, deve ter muitos outros lugares que vão querer que tenha realmente essa atriz ou essa profissional em qualquer um dos seus quadros. Mas não, tem gente que fala, não, é injustiça, eu não quero, eu não mereço, eu não vou. E se insistirem, eu vou processar. Então, é uma coisa que causa estranhamento, mas é um tipo de comportamento que a gente está vendo muito por aí, né? E o Lobianco vai contar tudo aqui pra gente. Vamos lá, Lobianco? Vamos lá, gente. E uma situação que deixa a autora da novela sem saber como lidar, né? Porque é de novela? É de novela. A gente está falando hoje da principal novela que está aí na programação da Globo. Estamos falando de Travessia. Sim. E a gente está falando aí de uma atriz também super famosa e que até então tem uma história importante no enredo dessa novela, que é a Cássia Kiss. Sim, começou agora, a Cidália, né? Começou dos bastidores uma guerra entre a Globo e entre a Cássia Kiss. A gente lembra que a Cássia Kiss, né, ela foi alvo de bastantes críticas, né, por aqueles comentários infelizes que praticamente toda a Rede Globo repudiou, mas essa situação cresceu muito dentro da Globo e agora, como você bem falou, Sônia, a emissora, ela, só para explicar rapidamente, a Glória Pérez entregou Travessia com 18 capítulos já gravados. E hoje a gente está indo para o 21º capítulo, quer dizer, já é uma obra 100% aberta agora, né? Então a Glória já pode mudar. E no final da semana passada, a Globo meio que entregou um pacote, a direção de dramaturgia da Globo entregou ali um pacote de algumas sugestões para colocar no roteiro da novela para Glória Pérez. Mas a surpresa para a Glória vem porque no meio desses pedidos veio um pedido endossado pelo Comitê de Diversidade e Inclusão, esse novo comitê que foi formado pela Globo, que é um pedido para que a Cássia Kiss seja retirada da trama, seja retirada de Travessia. Isso acontece porque a Globo, ela está bastante preocupada que a repercussão negativa em torno dos comentários da Cássia Kiss
possam comprometer a audiência da novela. Claro. Né? A Globo tem uma preocupação que ela possa dar entrevista para alguém que procure, para se justificar e que a situação piore ainda mais e que isso comprometa a audiência da novela. Só Então, puxando um fio de que as declarações consideradas, no meu entender, são mesmo homofóbicas da Cássia Kiss, elas foram dadas em uma entrevista à jornalista Leda Nagli. Sim, né? isso. Então, foi durante a entrevista que ela disse tudo isso que acabou provocando essa tremenda reviravolta, né, Sim, nos Sônia. bastidores da Globo. E assim, esse problema aumentou e é um problema agora dentro da Globo, porque não foi só a opinião pública. Funcionários, colaboradores da Globo, como por exemplo, atores, procuraram o Mauro Mendonça para falar que não se sentem mais à vontade para contracenar com a Cássia Kiss. O Mauro Mendonça é o diretor, É o diretor de Travessia. diretor né? de Travessia, É o diretor de isso Travessia. mesmo. Parte do elenco procurou o Mauro, disse, olha, eu não falo com ela fora de cena, mas também não gostaria de contracenar com ela. Nossa. E alguns colaboradores de camarim já foram remanejados porque falaram que não vão mais maquiar a Cássia Kiss, não querem mais servir no camarim a Cássia Kiss e não querem encontrar com a Cássia Kiss. Meu Deus. E alguns já foram, inclusive, remanejados. Então, quer dizer, há um temor também da Globo de ficar um ambiente de trabalho muito chato, muito ruim. Carregado, gente, né, que com clima. a Cássia Kiss. Então, pediram uma solução para a Glória. A gente teve a informação que dentro ali das sugestões que a Globo fez, pode ser colocar a Cidália numa viagem sem retorno para a trama. Só passagem de ida, né? Um acidente ou até mesmo ser assassinada, mas que a Glória tenha uma solução. Eu acho, aposto no meu final para ela, tá? Que seria se apaixonar por outra mulher, um final gay mesmo. Não é isso, ela tinha que se apaixonar por outra mulher, não ser correspondida para doer ainda mais, e aí ela ia para onde ela quisesse, porque realmente mandava a personagem para o inferno. Você tinha que não escrever dá. novela, sabia? Eu adoraria. Você tinha que escrever novela, sabia? Não tem a menor competência. Você foi uma pessoa aí bonitinha, foi viajar, ela já tem deu... que ter um final gay, sim, claro. Ai, desculpa. Não, pode falar. Fico nerviosa. Ele não perde o fio da Ele meada. não concluiu. Ele não, ainda tem muita coisa E o para Bianca contar. até às 5 tá cheio de coisa para contar. Não, é muito... triste isso, né? Porque é uma grande atriz, isso é inegável que ela é. É a Lindsay Alma, maravilhosa. Nossa, ela é divina como atriz. É maravilhosa. E o problema é o pepino que isso vai estar gerando para a Glória, que tem aí, né? Uma novela. A gente pensou nela, né, começo de tudo. Todo mundo aqui estava falando, e a Glória mesmo? Porque a Cidália, ela é um fio condutor da novela, ela é a grande antagonista, E ela é sabe a toda vilã. a história da Chiara. Né? E se tirar ela da novela, ela saindo da novela, a Glória vai ter que reconstruir tudo. A Glória faz. Isso aí a gente sabe que ela faz de qualquer forma. Mas vai dar um trabalho lascado, porque é o fio condutor, né? Ela tá ali, ela é um antagonista da novela. Né? Verdade. Sim. E assim, gente, o clima pesou mais ainda porque a Cássia já estava sabendo que alguns colegas procuraram o Mauro. E também percebeu a mudança de alguns colaboradores. Sim. Só que agora a gente teve a informação que ela ficou sabendo desse pedido da direção da Globo. A Cássia Kiss ficou sabendo que a própria Globo está pedindo para que antecipar a saída dela, né? Certo. E ela tem falado para pessoas próximas ali do elenco, isso é informação segura que a gente tem, que ela não vai aceitar sair. Que ela sabe da importância do personagem, que ela se preparou para esse personagem e que ela não vai aceitar. Ela teria classificado isso para algumas pessoas como censura e disse o seguinte, se eu sair, se eu deixar a novela antecipadamente, eu vou processar a Rede Globo, eu vou processar a emissora. Então está um clima pesadíssimo em torno da Cássia Kiss nos bastidores de Travessia. A Cidália quer ficar falando sozinha, né? Sim, Se não ela vai quer ter ficar com quem falando sozinha. contracenar, é uma coisa muito complicada. Essa questão que ela está tentando transformar aí a atitude da emissora, dizendo que a sua demissão seria, né, sinônimo de censura, a gente foi atrás dessa história. A procuradora do Estado de São Paulo, a doutora Eliana Passarelli, ela vai explicar direitinho essa história
pra gente. Se tem fundamento o que a Cássia está falando, se ela pode conseguir continuar na novela com esse argumento, se a Globo tem todo o direito de tirar do elenco um artista que tem, né, um comportamento que não condiz com os valores da emissora ou com os valores da sociedade no geral. Tudo isso vai ser explicado para vocês daqui a pouquinho, porque a questão é delicada. Vocês não imaginam, o Lobianco é que está contando aqui para a gente, mas o tamanho da situação delicada que tudo isso representa. Vocês imaginam, não é, uma atriz que dá essas declarações que realmente, gente, olha, eu já falei, nem quero comentar aqui de novo, mas não cabe mais na cabeça, não é, das pessoas num século 20, 21 já e nessa fase que a gente está, de tentar tirar todo esse lixo de preconceito de dentro das pessoas, né, de dentro da gente, cada um se reanalisando, reavaliando, tentando se abrir para o mundo e não ser pedra no caminho de ninguém, que cada um possa existir a sua vida da maneira que ela queira, da maneira que a faça feliz. É isso, o fundamento da questão é essa, não esses pensamentos que vêm aí querendo crucificar essas pessoas, querendo retirar do contexto, retirar da sociedade, porque elas são uma ameaça, né? A constituição familiar chega, pelo amor de Deus. Então, essa é a questão. Pode ou não pode a emissora dispensar um funcionário por causa disso? O que é a liberdade de expressão, que é uma coisa que ela também diz, que é um direito dela, que ela só disse verdades, as verdades dela, né? Porque, pessoal, muita gente não concorda também. O que é liberdade de expressão, o que é liberdade de opinião e o que é realmente a censura, o limite, qual é a zona aí, não é, que delimita essas posições, porque você pode usar isso de uma maneira distorcida. Por isso que a doutora Passarelli vai explicar direitinho aqui com a gente. Quem tem ou não tem mais direitos nessa história, vamos deixar assim. Mas, enquanto isso, a confusão continua lá. Continua. Uhum. E eu fico curioso para escutar a doutora Passarelli, porque essa confusão toda hoje está sendo debatida dentro do jurídico da Globo também. Nossa. Né? Porque a partir do momento que ela também ameaçou processar a Globo já remeteu isso diretamente para o jurídico. De antemão, a Globo já tomou uma medida, que foi pedir para que todo o setor de variedades e jornalismo da emissora, isso também saiu ontem na coluna da Carla Bittencourt, Notícias da TV, que a emissora já proíba os pedidos de convites aí para que a Cássia Kiss participe dos programas. Quer dizer, ela está limada da programação, do encontro, mesmo ainda estando na novela. Mesmo estando no ar. Não pode ser chamada para o encontro, para o Mais Você, para o Domingão e para o Fantástico. Esses últimos dois já tinham um convite engatilhado para a Cássia Kiss. O Fantástico já havia feito um convite para ela se defender desse pronunciamento que ela deu ali, que pegou super mal. Pronunciamento não, a entrevista que ela deu para a Leda Nagli. Eles iriam abrir um espaço para ela, dado a importância da Cidália na novela. E o Domingão com o Hulk já tinha um convite para ela falar do personagem na novela. Tá. Então a Globo já enviou ali aquele e-mailzinho. Todo mundo suspende qualquer convite, justamente porque há um medo que piore a situação ainda mais ainda com uma nova declaração dela. Não tem café com a Ana Maria Braga, não tem encontro com ninguém. Tiraram o pão de queijo. Tira o pão de queijo. Mas deixa eu só perguntar para você, será que se não fizesse uma matéria no Fantástico, trazendo as falas dela, ela mostrando-se talvez arrependida do que ela fez? Ela não está arrependida? E ela ainda, ela já emendou uma outra essa história, artista, publicou, né, postou uma foto beijando a Cássia na boca e tal. Ela falou, naquela época eu era uma idiota. Exatamente. Não, ela reforça, não é uma questão da emissora não querer abrir as portas, ou não querer dar o outro lado da história, não é isso. É que a defesa dela é reafirmar tudo que ela aquilo falou. Que ela disse. Ela disse, eu só disse verdades, entendeu? E assim, a situação piorou quando parte do elenco foi a direção da Globo, porque teve uma outra infelicidade nessa história, que essa entrevista da Cássia Kiss, ela é dada na mesma semana que a Globo divulga a formação do novo Comitê de Diversidade e Inclusão. Foi na mesma semana. E aí, como categorizaram como crime as declarações dela,
também já foram a esse comitê inaugurar o comitê, digamos assim, os próprios colaboradores, né? Porque então, tem ambiente muito pesado. Tem questões que elas deixam de ser liberdade de expressão, direito de opinião, porque elas já são classificadas como crime. Então, aí é lei, gente, já não tem nem mais discussão em relação a esse tipo de coisa. E foi uma conquista, foi uma vitória, foi uma luta de muitos anos que custou vidas, inclusive, porque preconceito mata, e a gente sabe que o Brasil é um dos campeões de morte, não é? De pessoas homossexuais no nosso país. Então, realmente, é uma vitória. E se alguém chega para tentar derrubar, para distorcer, eu acho muito complicado. E lembrando que a Globo sempre tomou atitudes radicais nesse sentido. A gente viu o caso do Zé Maia, a gente viu o caso do William Vac, a gente viu agora o caso do Zé Dumont e muitas outras questões, Márcio Smerling, aquela coisa toda, né? E então, vamos ver o que vai acontecer com a Cássia Kiss. A posição da emissora eu já acho que é muito claro pelo que o Lobianco está falando. Não quer mais. Olha, pensando do lado da Cássia, que muita gente, infelizmente, concorda com ela. Assim, não, ela está certa, ela tem direito e não sei o quê. Nesse caso, juro para vocês, nem que ela tivesse direito, não ia adiantar, porque não tem mais clima. Como é que você faz se as pessoas não querem mais conversar com você, contracenar com você, trabalhar com você? A questão fechou, né? Aí, realmente, procurar outros caminhos. E eu acho que o caminho dela seria realmente tentar repensar essa história, porque é muito escuro o que rola dentro da cabeça e do coração da Cássia Kiss. Porque é um trabalho em equipe, né, Sônia Abrão? A televisão é um trabalho em equipe. Todos estão trabalhando por algo, né? Para colocar um programa no ar ou para colocar uma telenovela no ar. Quando ela dá aquelas declarações que ela chega a agredir muita gente que está ali do lado dela trabalhando e fingindo que nada está acontecendo, essas pessoas vão falar, eu não vou trabalhar com ela porque vai que ela fale alguma coisa para mim. Vai que aconteça alguma coisa, então as pessoas vão evitar. Todas as pessoas que se sentiram ofendidas com as declarações, elas vão deixar a Cássia Kiss falando sozinha. E é por isso que já trocaram. Não, o ambiente fica horrível. As pessoas já começaram. E me lembra muito os bastidores de O Sétimo Guardião, né? Sim. Que começou com uma coisa e aí vai, e não tem clima mais. E me preocupa pela Glória. Lógico que ela é uma mestra, ela vai dar conta de tudo. Mas é muito chato. Mas o Aguinaldo Silva também era, o Aguinaldo Silva o sétimo guardião, e não conseguiu o tamanho que a situação, a proporção que a situação tomou. Do sétimo guardião era aquele negócio do gato preto. Do gato preto. Não, mas tinha também o lance do monte de escritores, né? Não tinha também um monte? Não. Essa foi a anterior? Não, essa aí foi o negócio lá Do quê? Dos namoros em Noronha, lembra? Então, do surubão de Noronha. Eu não sabia se eu podia falar. Pode, já virou até tema de festa. Surubão de Noronha. É a história do surubão, de uma esposa ir lá e falar do outro, que falou da outra, e falou que vai pegar que a Marina Rubanido. Era o elenco todo se degladiando, né? E o mais lamentável nessa história da Cássia Kiss é que nada disso é ficção. É tudo realidade. E envolve uma artista. Convicção. Ela tem as convicções dela. Equivocadas? Mas tem. Só que isso daí já está extrapolando. Olha onde foi parar. Já tem a sociedade falando contra, já tem entidades que apoiam o LGBTQIAP+, já tem os colaboradores da Globo contra esta fala. Eu acho definitivamente que a Globo tinha que sim, eu não acho que são atitudes radicais, são atitudes corretas. Neste momento, afastar a Cássia Kiss. Não sei se eles vão encerrar o contrato dela, ou se ela vai... por obra, né? Termina. Já deram até uma solução. A internet é boa porque... Eu gosto da internet porque ela é boa. Eles falaram? Eles já criticam e já dão uma solução. Faz o seguinte, manda ela viajar. Lá fora ela faz uma plástica e volta como Irene Ravache. Mas por quê? Colocaram Irene Ravache para ser a cidade. Ela vai, SBT fez. Ela vai. A própria... O Dono do Mundo também teve isso. Não, e teve e também o do qual foi? Do Raul Cortez também, que ele mudava a cara completamente. Não, e a do Alexandre Nero, do Comendador. Sim. O Império. Sim. Que a personagem era da Drica, volta com a Marjorie este ano e pronto.
ficar boa, lembra disso? A internet já sugeriu isso. Motivo de doença da Drica. Não foi encrenca nenhuma fora isso. Mas fizeram isso, era uma plástica, ela rejuvenesceu, voltou outra pessoa. Acho que naquela época já tinha demonização facial, embora a Marjorie era lindinha, né? Mas mudava completamente a fisionomia. Ela sabe muito da família, né? Sim, a personagem dela é uma personagem que... Não, ela é fundamental. É um dos pilares da trama. trama. Não dá pra tirar ela. Olha, se for por falta de palpite, a gente já consegue para amanhã, a Glória Pérez, um bom negócio. Tem o lance da plástica, uma. E outra, se apaixonar, como a Sônia Abrão falou, se apaixona por uma outra mulher. Mas aí ela sai da novela. Toma um peteleco e aí vai curar as mágoas do inferno. Vê o que é mais importante, né? Se a Cidália fica na novela ou se ela vai embora. Essa fala dela, se a gente for observar aqui, porque a gente fala assim, olha, todo mundo tem direito à opinião. Opinião é uma coisa. Quando a sua fala incorre em um crime, você tem que responder. Tem diferença, ela gente. tem que responder, a Globo também tem que agir nesse caso da Cássia Kiss, não pode ficar simplesmente parada em relação a tudo que está acontecendo, porque senão isso começa, isso cria uma avalanche e isso cria uma bola de neve tão grande que acaba derrubando toda a luta, né, durante tantos anos. Eu acho sim que eles devem tomar uma atitude não radical, mas correta no caso da Cássia Kiss, porque a fala dela, a gente sabe que acaba indo na ferida de muita gente. Lógico. Eu acho que vão tirar ela da novela. O pessoal fica perguntando, mas o que ela falou é muito triste, gente. Mas só para vocês terem uma ideia de uma fala, porque a gente não quer ficar replicando esse tipo de coisa aqui, ela chama, não é, o pessoal de destruidor de lares e das famílias, não é? Porque homem com homem, mulher com mulher não geram filhos. Então, não tem os filhos do coração, não tem os filhos, né, do amor. A gente sabe que existem tantas famílias bonitas, inclusive no meio artístico a gente vê 2 pais, 2 mães, as crianças são felizes. João Manuel Carneiro. Exatamente. Não geram, mas cuidam, né? Costa com a Lanlan, né? Então é uma outra história. Um dos colaboradores que foi remanejado, que fazia parte do camarim, era um maquiador que tem um relacionamento homoafetivo e tem um filho adotado. Então, exatamente. Né? E ele não está mais na equipe. Pediu para sair. Nossa Senhora, viu? Bom, olha, já a promotora, né, procuradora do Estado de São Paulo, procuradora de Justiça do Estado de São Paulo, a doutora Eliana Passarelli, vai falar sobre esse assunto aqui com a gente. Claro, do ponto de vista da justiça, quem tem razão nessa história, a Globo ou a Cássia Kiss? Já você fica sabendo. Bom, voltando aqui para a nossa roda da fofoca, o assunto hoje nem é fofoca, né? É uma coisa aí que realmente mexe num setor muito delicado de direitos de uma emissora, de direitos de uma atriz. É muito simples, que as pessoas falam, então a gente não pode pensar do jeito que a gente pensa e não pode se expressar. A gente já falou aqui isso. Existem coisas que são crime e ponto final. Mas no caso de pensar diferente, seja sobre outros assuntos, não é? Puxa vida, o mínimo é respeitar. Né? Você não precisa fazer o que o outro faz, não precisa viver do jeito que a outra pessoa vive, ou que a sociedade, o mundo, o seu entorno queiram que você viva, mas respeite, fica na sua, leva a sua vida com os seus princípios e não queira interferir, né, na vida do outro, modificar a vida do outro de acordo com a sua regra e com as suas medidas. Isso não se faz. Ninguém tem o direito de querer ditar da maneira que a outra pessoa vai querer levar a sua própria vida, né? Só tem uma, e aí como é que fica? É difícil, muito difícil. A gente lembra, Sônia, que a Globo está bastante radical em relação a quando essas coisas acontecem, porque a gente lembra que agora, recentemente, né, uma moça da produção do Encontro que organizava ali os caravanistas, ela aqui em primeira mão também, demitida simplesmente porque disse, né, que as pessoas que estavam indo ao programa eram pessoas feias, né? E a Globo tomou uma medida. Então, uma dica que a gente pode dar também que vem por aí é o próprio posicionamento que a Globo já deu sobre a Cássia Kiss, que a Globo falou, né? Que é firme com compromisso com a diversidade e que repudia qualquer forma de discriminação. Exatamente, nota oficial. Então, isso, como a Globo está encarando isso lá dentro? Uma discriminação? Se for, eu fico mais curioso ainda para ver o que a Passarelli pode falar, até para a gente tentar entender que medida, de repente, a Globo está avaliando no jurídico, né? Sim, com certeza. A gente já pode chamar a doutora Passarelli, diretor?
Só um minutinho? Porque então, se tudo, Sônia, se tudo vai passar para o jurídico, se tudo, porque a treta aí, a briga que está acontecendo aí, possivelmente não tenha mais um diálogo entre as partes. Não. Porque quando já tem o lance da ameaça, ó, eu vou te processar, é que aí já passou por outra história. Não dá pra gente conversar. Se você me mandar embora, eu vou te processar. Então, se de fato aconteceu isso, a gente tem que escutar esse posicionamento jurídico, porque vai chegar no juiz. E o que o juiz vai interpretar quando chegar o lado da Cássia e o lado da TV Globo? Exatamente. Vou dar mais um recadinho, a gente volta com a doutora Eliana Passarelli. Bom, vamos ouvir. Eu acho que todo mundo já fechou sua opinião. Quer acrescentar mais alguma coisa? Senão vou chamar a doutora Passarelli e depois aí, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, vamos lá. A doutora Passarelli gravou um vídeo pra gente explicando toda essa situação, a da empresa e a da contratada. Vamos ver agora. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada. E dizer para vocês, né, que em relação a Cássia Kiss, infelizmente o crime que ela cometeu foi de homofobia, sim. É crime. E quando nós falamos em que alguém da empresa cometeu algum delito, com certeza essa pessoa está vinculando a imagem da empresa ao crime praticado por ela, ou a fala dela. Então, com isso, o fato dela ser dispensada da novela não caracteriza a censura. Poderá até caracterizar uma justa causa. Por quê? O fato dela cometer um delito em nome dela próprio, mas, ao mesmo tempo, estar prestando serviços a uma emissora de televisão, fatalmente a vinculará à imagem que a emissora quer passar. E todos nós sabemos, né, que a imagem que qualquer emissora de televisão quer passar aos seus telespectadores é exatamente uma imagem longe da imagem criminosa, sem passar a mão, né, na cabeça de alguém que tenha cometido um delito. No caso dela não é diferente. No caso dela, o que a Rede Globo poderá decidir que é a sua saída da novela é exatamente a quebra de um contrato por justa causa. Nossa, gente. Olha a importância da gente escutar a Passarelli. Porque isso a gente não podia imaginar. De todos nós aqui na roda, ninguém levantou essa possibilidade. E por isso que é importante escutar. Porque quando chega no jurídico, você com a sua queixa e ele com a outra queixa, a interpretação pode ser totalmente diferente. Claro, e que foi totalmente diferente. Olha aí, se a Cássia quis processar, provavelmente vai perder. Não, e isso, essa coisa da imagem estar vinculada à empresa onde a gente trabalha, isso é muito sério mesmo. A gente não tinha pensado nesse, Não né? tinha. Acho que isso também não passou pela cabeça dela. Não. Já a gente continua, porque essa conversa é muito importante, viu? Vamos voltando aqui. A gente tem o quê, diretor? Quem está falando comigo? Quem? Ah, tá, é verdade, né? Bom, fechou, se faltou você falar e você, o Lobianco fechou. A doutora Eliana Passarelli é algo que a gente tem que pensar mesmo. A pessoa é uma figura pública, né? Você não pode sair falando por aí tudo o que você acha. E uma telespectadora falou assim, ué, mas é a opinião dela, ela tem a opinião dela, isso não é opinião, já passou isso do é limite. Um crime. Dependendo do jeito como você fala, do jeito que você coloca, tudo tem uma interpretação, inclusive judicial. E uma consequência, né? E não é porque a fala proferida, não é porque só falou. Não é, gente. A fala também pode ser enquadrada como crime. Sim. E é enquadrado como crime. E é uma fala ofensiva, muito, né? Vamos falar a verdade, é muito ofensiva, é desumana. E a gente sabe que a Globo já fez isso antes também. Por exemplo, a gente lembra em Verdades Secretas 2, né? Que o João Gana já tinha gravado diversas cenas. Era um papel importante ali contracenando com a Débora Evelyn. Verdade. E foi retirado e trocado, substituíram na trama. Naquela história policial com a namorada, né? Então, mas só uma coisa curiosa, né? Tá. No caso dela e no caso recente do ator... Do Zé Dumont? Eu não vi nenhum ator se manifestando. Como assim? No caso do Zé?
Nossa, acho que todo mundo do Zé um pouco mais. Mas da Cássia, falando. Da Cássia... Nossa, mas assim, uma coisa que você tem que ser levada em conta, no mesmo dia da prisão do Zé Dumont, a emissora rompeu o contrato. O elenco da novela Todas as Flores não teve o desprazer de ter que contracenar com ele, porque ninguém ia querer também. Então, ali a Globo cortou mal pela raiz. Né? Mas a comparação do barulho, demorou né? um pouco mais, mas porque ele mexeu com uma, mexeu com todas, não teve tanto barulho quanto teve na Mas porque foi cortado. Se ele tivesse frequentando os estúdios, ia dar a mesma revolução que está dando agora. Não até porque vocês estão falando do Zé, né? Até porque é um núcleo ali formado por crianças, né? Sim. É um personagem que é pedófilo, que enfim. Foi só por isso. Negocia, que horrível essa expressão, mas negocia crianças, não é? Sim, com tráfico. A novela não estava no ar, ele foi imediatamente dispensado, então não deu tempo de vir à tona a explosão disso. Se ele tivesse botado o pé no estúdio de novo, nossa senhora. Bom, fechando esse assunto, então, a informação que chega do site G-Show é que o Luciano Zafir fez uma nova cirurgia. Graças a Deus, passa bem. Mas olha só quantas cirurgias, tudo sequela de Covid. Sequela de Covid. Eu acho que quinta, sexta. Vamos ver aqui no texto, que diz o seguinte: Luciano Zafir se submeteu na manhã de hoje, quarta-feira, 2 de novembro, a uma artroplastia total do quadril. Gente do céu! O apresentador do Casa Zafir está internado no Hospital 9 de Julho, aqui em São Paulo. Segundo o comunicado emitido pela assessoria do ator, ele passa bem. O comunicado diz o seguinte, gente: o paciente apresentava uma artrose avançada que causa muita dor e limitação nos quadris. Na cirurgia, retira-se a superfície gasta e substitui por uma prótese. No caso de Luciano, foi utilizada a de cerâmica. Hoje fizemos a substituição no lado direito. Nossa, tem outra. No próximo dia 30, ou seja, final do mês, aí eles vão fazer a colocação da prótese no lado esquerdo, explicou o ortopedista Marcelo Godoy Cavalheiro. Ele fez a cirurgia e passa muito bem, uma cirurgia que durou 1h30 e foi um sucesso. Só que o Zafir ainda não tem previsão de alta. Aliás, tem previsão de alta para a próxima sexta-feira. Então, sexta agora ele já vai poder ir para casa, mas depois ele volta, que dia 30 tem a cirurgia do outro lado. Bom, Buchicho Vladimiral. Vamos lá, feriado ao vivo. Presta atenção. Ao vivo. Boa tarde, grupo! Boa tarde, grupo! Me segue lá, @Vladimir Alves no Instagram e o Buchichos, coloca o Buchicho. Coloca no Google. Põe o Buchicho no Google, já aparece, é o primeiro, você clica lá, já se inscreve lá no YouTube. E olha só, falar em YouTube, a Gretchen decidiu ir pra internet. Você sabe que ela tá aquele papo de ontem, meu Deus. Gretchen, escuta, eu acho que seu marido é gay. Ele falou, sai pra lá, bruaca. A Gretchen respondeu. Tá na geladeira aí. O problema é dele. Eu não entendi direito, esse problema é dele. Mas eu acho que tem um vídeo que ela gravou nos stories do Instagram, onde ela fala um pouquinho mais disso, manda todo mundo catar coquinho e deixa o Esdras em paz. Então vê agora, vamos lá. Tem gente preocupada dizendo que ele é gay, que ele queima, que ele não queima. Gente, se ele queima ou se ele não queima, isso é um problema dele, não é nem meu que sou mulher dele. O problema é dele, entendeu? E se queimasse, qual é o problema? Sabe? É cada coisa. Gente, vocês não têm o que fazer. Gente, ele deve incomodar você, hein? Doida pra saber se ele queima. Uma coisa eu posso dizer, tô satisfeita, viu? Negócio, ó, babado. Então, meu amor, sabe, deixa pra lá se ele queima ou não. Agora, você queria estar no meu lugar pra saber se ele queima? Ela já jogou pro universo. Gente do céu. Filtro, que ela tá filtro? Não, o Lobiano estava falando aqui, será que ela mexeu no nariz? Eu falei, olha, Lobiano, pode ser que sim, pode ser que não, porque a Gretchen, ela gosta de cirurgias plásticas mesmo. E tem agora aquele negócio do tal ácido hialurônico. Você dá um pontinho, e sem cirurgia você consegue Meu nariz vai parar na testa. Ó, Sônia, vai fazer, como é que chama, Vlad? Rinomodelação. Rinomodelação. Não dá pra fazer.
rinomodelação. Ai, tá bom. Aí colocam um negócio assim, o nariz vai afinando, sei lá que diabo que eles fazem. Agora, esse outro vídeo da Gretchen que ela fez lá, não sei, parece que o rosto dela tá com filtro aí, ó. Ela vem pra falar. O nariz tá muito pontudo. Ela vem pra falar se o marido dela queima ou não queima, você quer falar do filtro do nariz. É do queima ou não queima. Mudou tudo. O problema é dele. Ela falou, o problema é dele. Tá e falou que muita gente que gostaria de experimentar. De queimar. Exatamente, é isso. Chega. Para. Olha aqui, gente, vamos brincar um pouquinho, faturar um prêmio. Tá muito mais gente em casa hoje por causa do feriado, é bem legal, viu? Porque o Rede TV Plus te dá a chance de ganhar prêmios sensacionais todos os dias, inclusive um Volvo híbrido XC60. Tudo isso por apenas R$5. Então, agora mesmo, se você for assinante, você já pode ganhar um secador maravilhoso. Coloque o QR Code na tela, pessoal. E quem capturar vai concorrer a esse secador que trata, nutre, hidrata os seus cabelos enquanto promove uma secagem poderosa e sem sofrimento para os braços. E aquele negócio de ficar aqui, ó, não tem com esse secador não. Então, acesse redetvplus.com.br, faça a sua assinatura agora mesmo, porque é muito fácil. Aproveite que são várias formas de pagamento, inclusive Pix. É o maior festival de prêmios do Brasil e já deu mais de 10 milhões de reais em prêmios. E você pode ser o próximo premiado. E se você ainda não assinou, já tem prêmio te esperando lá no site. Com a roleta de novos assinantes é até R$300 na hora, gente. Clicou, girou, ganhou. Então, parabéns porque já levaram. Parabéns para quem já levou esse secador para casa hoje, hein? Na próxima, pode ser você. Então, adquira já a sua assinatura, redetvplus.com.br. Vale a pena, hein? Bom, vamos lá, vamos voltar para a Central de Jornalismo da nossa Rede TV, com Augusto Xavier, o Mauro Taliaferri também está lá, porque continua a cobertura, não é, da movimentação em vários pontos do país e que eles vão te dar todos os detalhes agora. Vamos lá, Augusto, é com você. Obrigado, Sônia. Olha, o jornalismo e as redes sociais da Rede TV, pelo YouTube, Facebook e Twitter, estão acompanhando e trazem todas as informações sobre essas manifestações pelo Brasil após o resultado da eleição do último domingo. Neste feriado de finados, várias pessoas se concentraram em frente a bases militares de várias regiões do Brasil. Nós vamos, então, a Fortaleza agora, ver a movimentação, que é bastante grande, na 10ª Região Militar, no centro da cidade. Quem está por lá é o repórter Marcelo Espíndola, que traz as informações para a gente. Diga lá, Marcelo. Boa tarde, Augusto. A multidão continua aglomerada aqui em frente ao comando da 10ª Região Militar. Não há hora para dispersar, Augusto. A gente conversa, pergunta e as pessoas não falam quando vão dispersar. Estão aqui desde as 10 horas da manhã, desde cedo. A multidão aqui reunida e também multidão como essa, Augusto, se reúne na região sul do estado, em Juazeiro do Norte. Juazeiro que já recebe muitos romeiros em função de ser o dia dos finados. As pessoas que vão lá tentar tocar no túmulo do Padre Cícero, vão em busca de algum milagre, muitos fiéis católicos e também Juazeiro num dia de finados diferente, recebendo uma outra multidão como essa, de verde e amarelo, das pessoas contrárias ao resultado da eleição. Lá em Juazeiro do Norte, elas se reúnem em frente ao tiro de guerra da 10ª Região Militar. Nós continuamos aqui, vamos permanecer acompanhando toda essa manifestação. Voltamos com você, Augusto. Obrigado, Marcelo. Essas manifestações estão por todo o Brasil, aqui em São Paulo também. O Mauro Taliaferri está aqui comigo, acompanhando. Mauro, pessoas insatisfeitas com o resultado do jogo, é o que a gente está vendo, né? Augusto, as manifestações começaram já na segunda-feira, logo após a eleição, principalmente nas estradas, com bloqueios de estradas. Depois que o Supremo Tribunal Federal autorizou que até as polícias militares também pudessem agir contra os bloqueios nas estradas, hoje, que é feriado, as pessoas decidiram se concentrar em frente a locais bastante importantes das Forças Armadas, né? Essas imagens que a gente está acompanhando agora
São imagens do Ibirapuera, da região do Ibirapuera, em São Paulo, onde fica o Comando Militar do Sudeste e também a Assembleia Legislativa, que é esse prédio que você vê aí no canto superior. Atrás da Assembleia Legislativa fica o Comando Militar do Sudeste. Você percebe aí a quantidade de pessoas, num dia até frio, chuvoso, muita gente concentrada na região do Ibirapuera para protestar contra o resultado das eleições. Agora, as pessoas resolveram escolher pontos importantes das Forças Armadas para fazer as manifestações de hoje. E você percebe aí que São Paulo está bem movimentado nessa região da cidade. A gente ainda tem notícias da Polícia Rodoviária Federal de que nesse momento ainda existem cerca de 150 bloqueios nas estradas pelo país, mas as concentrações grandes hoje de manifestações pelo país são em locais onde há comandos das Forças Armadas. Muito bem, Mauro. Vamos a Belo Horizonte também. Os manifestantes ocupam a frente da sede do Comando do Exército da 4ª Região. A repórter Patrícia Contaldi tem as informações. Boa tarde, Patrícia. Oi, Augusto, boa tarde para você de novo, boa tarde, Mauro. Eu estou aqui na Zona Sul de Belo Horizonte, em frente ao quartel do Exército. E olha só, um grupo grande de manifestantes estão aqui em frente ao Exército, né, aqui de Belo Horizonte. O movimento aqui começou na segunda-feira e hoje, feriado, ganhou adesão de muitas famílias. Os protestos são pacíficos e até o momento não houve registro de nenhuma violência ou confronto. Bom, eles estão vestidos de verde e amarelo, com bandeiras do Brasil e cartazes. Eles questionam o resultado das eleições de domingo. Estão nesse momento aí, ó, cantando o hino. Vamos ouvir um pouco. De Belo Horizonte, Patrícia Contaldi. Obrigado, Patrícia. E as pessoas pedindo intervenção federal, que torna o ato antidemocrático assim, né? Vamos fazer agora um giro pelo Brasil. Em Manaus, no Amazonas, a manifestação ocorre na zona centro-oeste da capital. O protesto se concentra em frente ao Comando Militar da Amazônia, no bairro de Ponta Negra. O ato, com mais de 1000 pessoas, acontece de forma pacífica. Na capital, Belém, também temos imagens. Os protestos ocorrem desde a madrugada, na frente do 2º Batalhão de Infantaria e Selva. Apesar da lentidão no trânsito por lá, não há bloqueios em vias próximas. Vemos também imagens de Santarém, no oeste do estado do Pará. Os protestos seguem também de forma pacífica. As manifestações são realizadas em frente ao 8º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército, localizado na BR-163. A manifestação não gerou bloqueio na rodovia que está liberada para o tráfego por lá. Na capital do Amapá, os manifestantes estão desde segunda-feira concentrados em frente ao 34º Batalhão de Infantaria de Selva. O movimento também é grande por lá. Foi uma mudança de estratégia dos manifestantes, né, Mauro, que saíram das estradas e foram para frente dos quartéis em todo o Brasil. O Supremo Tribunal Federal permitiu que os estados, os governadores, as polícias militares pudessem intervir nessas interdições nas estradas. E hoje também, por ser feriado, também as pessoas tiveram mais mobilidade dentro das cidades para se concentrarem em frente a quartéis. A gente agora vai falar também sobre as interdições das estradas que começam a causar problemas de abastecimento em São Paulo. Quem tem as informações é o repórter Murilo Rincon. Olha, em São Paulo a situação também não é diferente da de outros locais do país. A manifestação, que acontece em pontos da capital, região metropolitana e também no interior, tem impactado diretamente a vida da população. Os bloqueios, inclusive, geraram reflexos nesta rede de postos de combustível. O dono já teve que parar 2 postos de gasolina pela falta do produto. Só de ontem para hoje, levando em consideração o bloqueio nas estradas e o feriado de finados, a CEAGESP, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, registrou queda de aproximadamente 58% na entrada de veículos no local.
No entanto, apesar da menor movimentação, a companhia garante que, pelo menos por enquanto, não há risco de desabastecimento. O mesmo garante a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis, que informou que, apesar dos problemas, não há desabastecimento nacional. De São Paulo, Murilo Rincon. Já a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos acaba de divulgar uma nota alertando para um risco real de desabastecimento e desperdício de alimentos caso os bloqueios nas estradas continuem. Fala inclusive de, por exemplo, descarte de 500 mil litros de leite por dia pelos principais fornecedores da indústria. Caso esses bloqueios nas estradas continuem. Desperdício de alimento e desabastecimento. Essas imagens que você vê aí são da região do Ibirapuera, em São Paulo, na capital paulista, onde os manifestantes protestam contra o resultado das eleições, o resultado da eleição presidencial. E eles estão concentrados na região do Ibirapuera porque ali fica exatamente o comando militar do Sudeste. Eles estão em frente ao Comando Militar do Sudeste nessas imagens que você acompanha. Você salientou muito bem, Mauro, que é uma insatisfação com as eleições para presidente somente, né? Em Brasília, quem tem as informações para a gente, onde tem um grande número de eleitores insatisfeitos com o resultado, né, das urnas, é a repórter Franci Rodrigues, que fala com a gente agora ao vivo, trazendo as informações da capital federal. Diga lá, Franci. Aqui em Brasília, o movimento é em frente ao quartel-general do Exército, na Praça dos Cristais. Desde meio-dia não para de chegar gente, já seriam pelo menos 10 mil pessoas concentradas lá na Praça dos Cristais. A gente não consegue uma aproximação melhor, porque como tem muita gente, o sinal de internet, ligação telefônica e sinal de link para a gente fazer essa transmissão ao vivo fica completamente impossibilitado. Então a gente continua aqui a 1 quilômetro de distância para mostrar a movimentação. O trânsito está assim, o tempo inteiro engarrafado, mas ali na frente há um desvio. A Polícia Militar optou por fazer esse desvio para impedir que mais carros, mais veículos se aproximem da praça, porque não há espaço mais para estacionamento. A mobilização desse movimento começou ontem, no final da tarde. Estava previsto para acontecer na Esplanada dos Ministérios, mas a esplanada estava parcialmente fechada desde sexta-feira, ficou integralmente fechada no sábado e no domingo. Ontem ela voltou a ser fechada totalmente para evitar qualquer manifestação ali na Praça dos Três Poderes ou em frente ao Congresso Nacional. Então esses manifestantes se transferiram aqui para a Praça dos Cristais, onde desde ontem à noite, quando fizeram uma vigília, se mantém até agora. Essa mobilização passou a madrugada, choveu bastante aqui em Brasília durante a madrugada. Algumas pessoas dispersaram, foram para casa e assim que a chuva passou, eles voltaram. Augusto. Obrigado, Franci. Essas então são as informações das manifestações contra o resultado das eleições em todo o Brasil. Nós estamos numa tarde a sua, da Sônia Abrão. Obrigado, Mauro, pela sua participação aqui com a gente. Augusto. Mais informações no Alerta Nacional a partir das 6 da tarde e a cobertura completa no Rede TV News às 7h30 da noite. É isso, Sônia. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Boa tarde, Augusto. Boa tarde para o Mauro também, não é? E olha, não esqueçam, a partir de 6 da tarde tem mais cobertura, não é? Do que está acontecendo pelo Brasil. E depois, 7h30 da noite, Rede TV News, aí a cobertura completa para você. E também os destaques do Brasil e do mundo. O importante é você estar sempre muito bem informado, tá certo? Bom, gente, olha, aqui a capa da revista Tititi, a nova edição. Já já a gente vai mostrar para vocês. Mas como esse menino é lindo! Romano Estrela é realmente, e né, é um querido também, talentoso, muito bom ator, e muito lindo mesmo. Olha aqui, queria agradecer que ontem nós recebemos aqui no nosso estúdio, na nossa sede toda, a visita do monge Dom Gregório, do Mosteiro de São Bento, aqui de São Paulo. Ele veio dar uma bênção pra gente, né? Foram momentos muito lindos, muito emocionantes e cheio de boas vibrações, um banho de energia divina aqui, que foi muito legal. Então, agradecendo muito, olha aí,
aqui o monge, o Dom Gregório, não é, do Mosteiro de São Bento, aqui no nosso estúdio. Tem uma foto dele também, no momento que ele estava benzendo, abençoando, na verdade, não benzendo, abençoando aqui as nossas instalações. Então, queria agradecer demais. E qualquer pessoa que precisar de uma bênção dessa, ou quiser, não é, liga para o Mosteiro de São Bento, é só pedir e eles vão... É de graça mesmo, é uma coisa que eles fazem de distribuir bênçãos realmente. Aí, se você quiser ajudar o mosteiro, você ajuda, mas não inclui custos essa história, tá? É só bênção de verdade. Então, muito obrigada. Obrigada mesmo. Tá sabendo? Bora, Sônia Abrão! Olha, 2 assuntos muito sérios. Lá no meu canal do YouTube, youtube.com/Thiago Rocha BR, você pode se inscrever. Tem um cantor muito famoso que está travando uma batalha contra o câncer. Todo mundo gosta, todo mundo já dançou uma música dele, mas está lá, Thiago Rocha BR, no YouTube, é só se inscrever. Sim. E aqui, Sônia Abrão, a gente vai falar de uma pessoa famosa que hoje às 7 da manhã acabou me pedindo ajuda. Nossa. Meu telefone tocou 7 da manhã, então eu tô te acordando. Eu falei, não, já tô acordado porque eu vou fazer o canal do YouTube, que eu faço todo dia às 8h30. E aí o Marcelo Bimbi me liga e fala assim, Thiago, eu preciso de ajuda. Eu acho que eu estou sofrendo de compulsão sexual. Eu acho que eu preciso fazer uma terapia. Eu falei, Marcelo, mas espera, 7 da manhã, deixa eu entender o que está acontecendo. Como eu posso ajudar? É isso. A central de ajuda não tinha captado 7 horas da manhã, porque era muito cedo. Ainda para falar de compulsão sexual. 7 da manhã. Né? Deu tilt. Aí eu falei assim, mas como isso? Ele falou, olha, porque eu cheguei ao limite de 6 mulheres por dia. E eu falei assim, olha, eu não preciso ser terapeuta nem sexólogo para imaginar que tem algo de errado por aí. Não está, eu acho que você precisa de fato de uma ajuda, fazer uma terapia, entender o que está acontecendo com você, porque não é normal que uma pessoa tenha 6 parceiros num dia só. E aí eu fui procurar uma sexóloga, ela se chama Lu Cabral, e eu falei para ela, olha, porque quando a gente não sabe... Então perguntar. Vamos perguntar para quem sabe. Exatamente. E aí ela falou assim, Thiago, sabemos que compulsão nunca vem sozinha. A pessoa compulsiva em vários outros aspectos. Pode ser em alimentação, pode ser em exercício, pode ser em trabalho e pode ser em sexo também. Transtorno compulsivo, como qualquer outro transtorno, não tem cura, porque não é uma doença, mas existe sim tratamento e acompanhamento, e aí precisa se fazer uma verificação de tudo que está acontecendo. Eu já passei o contato para o Marcelo Bimbi, eu espero de fato que ele faça esse tratamento, porque se ele chegou no momento de pedir ajuda, é sinal que ele chegou no limite do possível e do imaginável. Então eu espero que ele faça esse tratamento, porque 6 parceiras no mesmo dia... É muito. Você acha muito? Se ele ligasse pra mim, eu ia falar, continua. 6. Ele continua. Não, porque não tem... Tem 24 horas, né? Não tem isso, sabia? Sexólogos dizem que não existe muito para qualquer tipo de relação, masturbação, sexo, enfim. É aquilo que te satisfaz. Para uns pode parecer muito, para outros pode parecer pouco. Agora, se ele está sentindo que isso está indo além dos desejos dele, aí sim procura ajuda. A compulsão é justamente a falta de controle sobre, que é uma coisa que o Michael Douglas tem, né? Então, acho estranho ela falar que não tem cura, porque ele se disse completamente curado, né? E se ele pôr Marcelo Bimba? Vladimir! Vladimir! Olha, deixa eu só também falar um negócio. O que tem naquele café ali? Deixa eu só... Vou dar um nome. Vou tomar café lá. Porque antes de eu falar sobre isso, eu perguntei, eu posso comentar essa história no programa? Posso comentar ao vivo? Enfim, ele falou, pode comentar, porque eu sei que vocês vão abordar de uma forma séria esse assunto e eu, de fato, estou precisando de ajuda. Então, eu espero que ele faça, se você está pedindo ajuda, que se faça esse tratamento, que seja bem sucedido e que tire esses fantasmas que te assolam aí. Não, e fale do assunto também, que é uma prestação de serviço com toda certeza. Assim como Simone foi super transparente desde o primeiro momento em que ela teve o diagnóstico de câncer de intestino, não é? Que ela vem compartilhando com o público, com os seus fãs, o tratamento. Ela voltou para o hospital ontem para iniciar o ciclo de 30 sessões de radioterapia, de turbante, linda, maravilhosa. Ela falou aqui que ela queria turbante, né? Lembra? Ela queria maior, olha o tamanho que ela conseguiu.
E aí ela foi explicando, o médico também foi explicando o que é esse processo de radioterapia, que ela mesma que já fez tanta quimio, olha ela na máquina já de radioterapia. Ela achou muito mais leve o tratamento da rádio, realmente, né? Vamos ver, aí tem uma hora que ele começa a explicar, ó. Tá com medo? Não. São 15 minutos, né? É rápido o processo. Dentro ali, a máquina está fazendo toda a irradiação do local, onde está o tumor. E é um processo já intenso de 30 dias, 30, né? 30 dias que ela vai fazer diariamente para irradiar o local. Tá vendo? Essa é a sessão, aquela é a máquina de radioterapia. São 30 sessões, agora 29, né? Ou 28, que ela deve ter feito outra hoje. E aí acabou. Antes dessa sessão de rádio, ela fez no próprio hospital uma de químio, mas uma químio especial para potencializar o resultado da radioterapia. E quando terminarem as 30 sessões, aí ela vai fazer 4 sessões, né? Não assim na sequência, de quimioterapia novamente, que é uma quimioterapia que, por sinal, tem muitas importadas, para aí zerar de vez essa história do câncer intestinal. E aí ela vai ter alta e aquele controle, se Deus quiser, de 5 anos e depois, né, vida que segue, sem fantasmas, sem sustos, se Deus quiser. Então é isso. Corajosa, e essa, né? Ela age bem no local, né? Sim, essa direta. Te afeta como um todo, que é a questão da química que te abala inteira, né? Não, essa ela é localizada, né? Localizada e tudo direitinho. Mais uma vez, assim, parabéns para a Simone por estar mostrando esse processo. Tudo, né? Eu, por exemplo, não sabia como era essa máquina, era esse processo de radioterapia. Então a gente vai vendo, a gente vai ficando esclarecido também como é que é esse tratamento, né? Parabéns aí por ela estar se descortinando em torno disso, né? Tira um pouco daquele fantasma, né? Ai, quimioterapia, radioterapia. Não, é um processo, tá tudo tão moderno, muito né? evoluído, muito evoluído. Não sabia que era assim. Aliás, deixa eu só dar um toque para vocês, porque no Instagram da minha nora, da Bela Moraes, ela fez uma matéria sobre lipedema, que é um assunto que as mulheres desconhecem e afeta a todas nós. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha rapidinho, é muito simples e importante. A gente pensa que tem celulite, é uma outra coisa muito mais séria que demanda outro tipo de tratamento completamente diferente, porque tem raízes que se replicam. Ela tem um fundo tumoral, então aí tem que ver direitinho, tem tratamento claro, mas é importante que você saiba que isso exista, porque às vezes você tem e não imagina, pensa que é celulite simplesmente. Não é. Redes sociais de Márcia Piovesan. Estamos lá no site, marciapiovesan.com.br, no Instagram, portal Márcia Piovesan, Twitter, enfim. Vocês digitam lá Márcia Piovesan que vocês me acham sempre com notícias. Olha, o diretor mandou você repetir tudo. Não sei por quê, mas vamos lá. Porque ela falou em cima da censura, não dava pra pôr o GC dela. Entendi. Agora entrou. Entendi. Então, vamos lá. O site é o marciapiovesan.com.br, o Instagram, portal Márcia Piovesan. E vocês me acham nas outras redes também, no TikTok, vamos que vamos. Exatamente. Revista Titi. E revista Tai Tai Tai. Exatamente, Tai. Menino do Rio. Tô no Instagram, no TikTok, no YouTube, Alessandro Lobianco. No Twitter você também me acha lá. Obrigado. Tá aí, viu, gente? Agora mensagens do público, não é? Twitter e Instagram. Vamos começar a ler. Rotorrezan, é isso? Bom dia, bom feriado, excelente quarta-feira. Obrigada, querida, obrigada. Obrigado, você também, excelente feriado. Isso mesmo, viu? Excelente feriado, bom dia, boa tarde, boa noite. Amanhã tem mais, viu? A gente não sabe que hora você vai assistir o vídeo. É mesmo, né? É porque passa no mundo todo, entendeu? Então, cada um fica no portal. Bom dia, boa tarde, boa noite. No portal, no YouTube, então vale a pena, viu? Diga. Vamos ver se tem mais alguém. Tem. Ricky. A personagem, olha, eu acho que tá falando
Da Cidália. Da Cidália, né? É. A personagem poderia morrer e no lugar trazer... Ai, não, gente, a Marisa Hort. Olha. Nossa, ia dar um show de simpatia mesmo não, na deixa novela. a Cidália. Ia ser um negócio, um show de simpatia. Olha, apesar de... Vai ter muita sugestão de nomes, pelo jeito, né? Ele deve ser fã da Marisa Hort. Ele deve ser fã da Marisa Hort. Adorei a cara da Márcia. Não, é que eu não quero que a Cidália... Eu adorei a cara da Ela não aprovou? Eu também não. Não aprovei, não. Lista de ranço, tá? Essa tá na minha lista de ranço. Lista de ranço de verdade. Desde 1998. Meu Deus do céu. Numa festa da MTV, pode? Eu fui entrevistá-la, falei, posso fazer uma foto sua? Falou, tem outra opção? Eu falei, tem, fica quieta que eu vou bater. Pá! Sério? Desde esse dia... Nossa, essa Vlad já tá com prazo de validade. Eu com a minha xereta, vencido. 1998, hein? Nossa, não venceu o prazo de validade do ranço ainda? A primeira impressão é a que ficam entalados, né? Ficou. Tem, né? Bom, você sabe. Mas ela é sempre assim simpática, dizem. Então tá bom, vamos mudar de assunto. Mais um ranço para você. Não tem nada de ranço. É a Brena Paz. Vladimir é o melhor de todos os tempos. Melhor do que? Obrigado. Tapete vermelho. Essa é o grupo. Acha normal. Beijo, Brena. 6 mulheres por dia. Ele ainda acha normal. Exatamente. Para alguns pode ser pouco. Para ele, 6 é pouco. Haja fôlego, hein? Quando aumentar, você liga, Próximo. Marcelo. Tom, vamos lá. O Tom, que delícia poder ver o A Tarde é Sua ao vivo nesse feriado gelado aqui no Distrito Federal. Aqui em São Paulo também tá. Que tá gelado também. Aqui em São Paulo também tá. Sou sua seguidora. É isso, né? O último agora, a última mensagem. Lê você, Sônia Abrão. Lê você. Falta você. Vanderleia Santos, Alessandro, você? Ele Sandra Bianco, que bacana te ver na bancada do A Tarde é Sua, você é muito merecedor. Ele merece. Então, indo embora, gente. Beijo, super obrigado pelo carinho, pela companhia. Hoje é um feriado que não é fácil para ninguém, mas vamos em fé, vida continua, né? Tchau, gente.